Então, nós vamos conversar. Baseado em quê, pastor? Baseado numa conversa que eu vi no grupo dos jovens. O pastor Jonathan estava conversando com o pessoal e falando, né? E provocando o pessoal para reagir em algumas situações que não são os nossos jovens aqui, são os jovens de uma maneira geral, né? Ainda ontem nós estávamos, eu, Daniel, Camila, numa palestra, e ali o palestrante ele falou bastante dos jovens, ele aproveitou para bater nos jovens, né? Para esculachar com os jovens, mas nós temos visto que, de uma maneira geral, os jovens eles estão enfrentando um tempo difícil na vida deles. É lógico que não são só os jovens, são os adolescentes, são os adultos. Nós vivemos um tempo difícil, a sociedade hoje vive um tempo difícil. Então ali eu contribuí com... Pode trocar de tela, viu, Lucas? Então ali eu contribuí com a mensagem ali, falando sobre a importância dos princípios. E eu penso que vai ajudar de alguma forma. Tem jovem que não respeita pai, que não respeita mãe. Isso é um princípio. Começa por aí. Mas não é só jovem, tanto que eu vou pregar no domingo uma série sobre princípios. Tem jovem que não respeita patrão, que não respeita patroa, que não respeita a carga horária, que não respeita a jornada de trabalho. Tem jovem que não respeita a Deus, não respeita a Bíblia. E assim vai, é uma série de situações. Então a gente vai conversar sobre princípios. Quanto vai ser, pastor? 2 é certo. Hoje, a outra já está pronta, eu espero concluir hoje. A outra série, a outra reflexão já está pronta. E aí nós vamos conversando. Acho que vai contribuir com a igreja. Afinal de contas, uma igreja que não tem princípio, ela é atropelada pelo princípio quebrado. Isso é uma coisa que nós estamos precisando aprender um pouco aqui, e eu tenho deixado a desejar nisso daí, é ensinar princípio. Porque se o povo não respeita princípio, o princípio atropela a pessoa. Então nós vamos conversar sobre isso. O primeiro princípio que nós vamos conversar é a Bíblia como autoridade máxima. Tudo que nós fazemos aqui, nós fazemos baseado na palavra. Você vem para cá por causa de Jesus. Onde fala de Jesus? Na Bíblia. Então, se você não aprender, não entender, não conhecer pelo menos um pouco a respeito da Bíblia, você vai ter dificuldade para entender quem é Jesus. Você vai ter dificuldade para... Ainda ontem nós estávamos estudando sobre salvação. Você tem certeza que é salvo? E numa das questões foi falar disso daí. Quem tem a vida eterna? Aquele que crê em Jesus, aquele que crê no Filho, aquele que faz o quê, Adriano? Gravou? João 5. Aquele que... Samuel... Barbaridade. Gabriel. Aquele que crê no Filho, aquele que ouve a palavra. Semana que vem nós vamos voltar na lição de ontem. Agora o que eu vi que vocês não estavam lá e eu pensei que vocês estavam. É brincadeira. Só dá uma reforçada lá depois. Então, a Bíblia ela é o caminho que vai nos conduzir à vida eterna. É através dela que nós vamos chegar lá, tá? Então, nós vamos... É um estudo que tem bastante coisa para a gente pensar. Eu vou procurar me ater aqui aos textos. Tem vários textos bíblicos com a finalidade de fortalecer a nossa fé. Princípio é diferente de modelo. Princípio vale aqui, vale na igreja quadrangular ali. Princípio vale na Assembleia de Deus lá, princípio vale na igreja presbiteriana acolá, princípio é o mesmo, vale em todo lugar. Modelo é diferente, modelo é outra história. Então nós não vamos falar de modelo, que modelo tem igreja onde separa os homens das mulheres. Modelo, isso é modelo, isso não é princípio, isso é modelo.
Tem igreja que o pessoal corta o cabelo e tem igreja que o pessoal não corta o cabelo. Isso é modelo, isso não é princípio. Tem igreja que o pessoal usa paletó, tem igreja que o pessoal não usa paletó. Modelo, não é princípio. Tem igreja que o pessoal não bate palma. Modelo, não é princípio. Princípio é diferente. Princípio da salvação. A fé em Jesus. É pela graça que sois salvos mediante a fé. Esse é um princípio. Vale aqui para nós, vale no estado do Minas Gerais, vale no estado de Santa Catarina, vale nos Estados Unidos, vale em qualquer lugar. Isso é princípio. Princípio, ok? Isso é importante a gente ter bem definido. O que é princípio e o que é modelo. Duas coisas distintas que precisam ser compreendidas. O Agostinho de Hipona, um teólogo renomado, ele dizia assim, os princípios divinos não mudam. Eles são o alicerce da fé e da vida cristã. Princípio não muda, não muda. Lá atrás, há 30 anos, quando você aceitou Jesus como Salvador e Senhor, o pessoal, quando ia colocar uma música aqui nessa igreja era assim, e nas outras tantas era assim também. Ia colocar uma música na parede e fazia o que para colocar a música? Pegava lá o retroprojetor, escrevia, aí tinha que orar para Deus mandar uma irmã que tivesse uma letra bonita. O ministério daquela irmã na igreja era escrever a letra do projetor, porque a letra dela era bonita, e tinha que fazer uma letra pequena, senão não cabia na transparência. Aí a irmã escrevia, colocava a transparência no retroprojetor, projetava na parede, os irmãos cantavam olhando a música no retroprojetor. O tempo passou, hoje fazemos uso nós aqui e outros estão ainda no estágio mais avançado a respeito da projeção. Mas há 30 anos atrás era retroprojetor, mas a salvação estava em Jesus. Passou o tempo, o retro ficou para trás, mas a salvação continua em Jesus. Agostinho já falava disso, Agostinho de Hipona. Princípios não mudam, eles são o alicerce da fé e da vida cristã. Veja, alicerce, se é alicerce, é aquilo que sustenta. Por que tem gente que não consegue ter a vida sustentada, alicerçada, perdão? Não consegue ter uma vida firme. Por que tem gente que vai e não vai? Tem dia que quer, tem dia que não quer. Tem dia que gosta, tem dia que não gosta. Tem dia que está assim, tem dia que está assado. Por que tem gente que é instável ao extremo? Porque não respeita princípio. Quem não respeita princípio é instável. Um dia dizima, outro dia não dizima. Um dia oferta, outro dia não oferta. Um dia está voando nas asas do Espírito, outro dia nem na igreja quer vir. Um dia quer fazer jejum, quer orar 48 horas sem parar. No outro dia nem orar quer. Um dia está envolvido em tudo, pastor, conte comigo, o que o senhor precisar, eu quero contribuir. No outro dia a pessoa não quer saber de nada. Pessoa que não respeita princípio tem essa tendência. A pessoa que não respeita, pastor, o senhor está falando aí, eu estou pensando umas coisas aqui, parece que eu estou. Então, quem não respeita princípio tem a tendência de ser instável. É claro que por conta do tempo, eu evito ficar ampliando a conversa. Eu procuro aplicar a nossa vida de fé. Mas dentro da empresa, por exemplo, um profissional que é instável. Geralmente o profissional instável é o profissional que não respeita princípio. O profissional que não respeita princípio, um dia ele está com o patrão, outro dia ele não está. Um dia ele trabalha direitinho, outro dia ele não trabalha. Um dia ele quer fazer até hora extra, no outro dia ele pega atestado para ficar 10 dias em casa. Isso é gente que não respeita princípio. Gente que não respeita princípio. Um casamento que um dia tá, é só love. Aquele casamento que você olha, você vê coraçãozinho saindo de cima da cabeça dos dois. No outro dia, um está de um lado, o outro está do outro. Geralmente esse tipo de casal não tem respeitado princípio. Porque não respeitar princípio
provoca instabilidade. Você está me entendendo? Diga amém. Provoca instabilidade. Não respeitar princípio, porque princípio é o suporte, princípio é o alicerce, princípio é o que dá sustentação. Agora, princípio não é algo, e nós vamos conversar sobre isso daí, não é um tema dos mais agradáveis, mas é um tema importante e é um tema necessário, tá? Outro teólogo renomado, Martinho Lutero, ele dizia assim, ó: viver segundo os princípios de Deus é abraçar a verdadeira liberdade. A pessoa que vive de acordo com os princípios de Deus, ela é livre. Verdadeiramente ela está livre, ela está na liberdade. Uma pessoa que ignora princípio, ela não é uma pessoa livre. E aí você vai ver. São tantas as pessoas que vivem presas na religiosidade, por exemplo. Por que está preso na religiosidade? Porque está ignorando o princípio. Se estivesse observando o princípio, não estava preso na religiosidade. Aí cai naquela situação. A pessoa passa a fazer uso do modelo, como se o modelo fosse o princípio. E aí a pessoa quer que tudo aconteça mediante um modelo, ignorando e negligenciando o princípio. Resultado, o alicerce fica abalado. Tomás de Aquino dizia assim, ó: princípios firmados na verdade eterna moldam a alma para a eternidade. Princípios firmados na verdade eterna moldam a alma para a eternidade. Isso não fui eu que inventei. Não dormi com a barriga cheia de feijoada, acordei e falei, vou escrever isso aí. Não, isso aí é teólogo renomado, teólogo consagrado, teólogo que com o passar dos anos contribuiu muito para a fé cristã. Tá? Então vamos para um texto bíblico. 2 Timóteo 3,16. O Lucas vai nos ajudando lá. 2 Timóteo 3,16. Já está com os textos aí, então você já abre um e já fica com o outro pronto, tá bom? Tem bastante. Olha o que diz a base. Essa é a base da nossa conversa sobre princípio chamado Bíblia como autoridade máxima. Base. Toda a escritura é... Quanto da escritura? Toda. Porque tem gente que usa só uma parte da Bíblia. Tem gente que só fica com a parte que convém. Tem gente que só fica com a parte que ela mais gosta. E a Bíblia, ela é toda inspirada por Deus. E ela é útil. Ela é útil. Para que ela é útil, pastor? Ela é útil para ensino. Então, qualquer pessoa que queira aprender, que esteja aberta para aprender, a Bíblia ela é útil para ensinar. Ela é útil para repreender. Qualquer pessoa que esteja necessitando de algum tipo de repreensão, a Bíblia é o melhor caminho, a melhor ferramenta. A Bíblia é útil para correção. Qualquer pessoa que esteja necessitando de uma correção, a Bíblia ela contribui na correção. E a Bíblia ainda ela é ótima para instruir na justiça. Ela é útil, ela é boa para educar na justiça. Educar na justiça é aprender de acordo com os preceitos do próprio Deus. Se nós somos cristãos, não adianta nós queremos viver a nossa fé baseada, amparada na justiça dos homens. Outro dia eu falei aqui, já falei mais de uma vez, teve uma vizinha que estava chateada, foi na outra vizinha, a irmã lá, a vizinha, que inclusive congregava aqui, falou, você fica aguentando essas coisas? Eu não aguento, eu vou lá e dou na cara. Conceito que não é cristão. Então, a instrução na justiça, ela é diferente. Você vai olhar o que a Bíblia orienta que deva ser feito numa dificuldade, numa adversidade. Tá bom? Então, vamos embora. Vamos pontuar algumas situações. Primeiro, a respeito da inspiração divina.
Mas será, pastor, a Bíblia foi escrita por 40 homens num período de aproximadamente 1.500 anos de distância? A Bíblia, ela não traz contradição, a Bíblia, ela é atual. Há aquelas pessoas que vão dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens, e nós temos que dar a mão à palmatória e dizer, sim, foi escrita por homens, não veio nenhum anjo do céu para escrever, não veio nenhum ET para escrever, não veio ninguém de um outro universo para escrever, foram homens que escreveram, mas eles escreveram sendo eles inspirados por Deus. Então vamos embora, 2 Pedro 1, 20 e 21, 2 Pedro 1, 20 e 21, diz assim, nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Problema que nós vivemos num tempo, numa época, num momento em que muitas pessoas colocam a mão sobre a cabeça e dizem assim, eis que me digo. Então a pessoa por si só, ela se encaminha, ela se autonomeia profeta ou profetisa de Deus. Por si só a pessoa se escolhe. E assim ela vai. E tem os doidos, e tem os loucos que seguem esse tipo de gente. É importante a gente entender. Vivemos num momento em que financeiramente, para muitos, o evangelho é rentável. Então, você de repente, eu brinco com a Silvinha sempre, todo domingo. Hoje não deu certo eu passar por aí, Silvinha. Mas você trouxe a encomenda? Trouxe ou não? Trouxe. Ótimo. Não deixa ela esquecer, João. Todo domingo eu entro ali, ela me dá um punhado de bala. Fala aí, ótimo. Com essas balas aqui eu libero umas profecias para você lá depois. Todo domingo eu brinco com ela dessa forma. Ela me dá bala e eu profetizo aqui, ela toma posse da bênção. Está dando certo, né, Silvinha? Você e a sua casa estão sendo abençoados. Ótimo, pronto. É uma brincadeira que eu faço com ela a respeito da bala. Mas a gente sabe que tem muita gente que profetiza mediante o carro que vê o irmão ou a irmã estacionar no estacionamento da igreja. A gente sabe que tem muita gente que profetiza mediante o que o outro tem no quintal da casa. Se tem uma piscina, ou se tem um campo de futebol, ou se tem uma quadra de tênis. A gente sabe que tem muita gente que profetiza mediante a garantia do almoço. Se todo domingo o almoço está garantido. A gente sabe disso daí. Isso não é nenhuma novidade. Eu não estou aqui trazendo a revelação de um escândalo. Não. Tem muita gente que gosta disso. O pastor vai liberar uma palavra para a minha vida, e essa palavra... Aí o pastor sabe que a pessoa está passando por uma dificuldade dentro de casa, passando por uma dificuldade com o filho ou com a filha. Ele vem e ele encomenda, ele já está com a mensagem pronta. Eis que te digo, vejo um jovem entrando pela porta do templo, e esse jovem carrega uma Bíblia na mão, e junto dele vejo uma multidão. Ele não está vendo nada, mas a pessoa logo ela entende assim, meu Deus, é meu filho que está entrando com um monte de jovens que ele ganhou para Jesus. Você está entendendo mais ou menos como funciona a conversa, sim ou não? Nós temos que tomar cuidado, nós temos que abrir os olhos. Está cheio de gente que fica seguindo esse tipo de procedimento na TV, na internet. Outro dia tinha um que falava assim: olha, você quer uma revelação, Deus está me dando uma revelação agora. Você faz o Pix de 200 que eu já libero a revelação. Irmão. Só que assim, sempre tem aquele que gosta. Sempre tem aquele que vai atrás. Esse aqui é o problema. É aquela velha história. Por que tem o ladrão? Porque tem quem compra. Se não tiver quem compra, o ladrão ele passa fome. Porque tem quem usa droga, porque tem quem vende droga, porque tem quem usa. Se não usar, quem vende droga vai fazer o quê? Vai ganhar dinheiro de onde? É assim, a gente tem que entender. Por que tem um monte de pastores mercenários negociando a fé? Porque tem gente que gosta de comprar a fé, gosta de comprar uma palavra. Então, primeira coisa para a gente pensar, e nós fizemos a leitura e o texto de 2 Timóteo fala, a Bíblia é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça.
Pronto, começa por aí a conversa. Hebreus 1 e 2. Hebreus 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes. Quantas vezes? Outrora. É um advérbio de tempo. Em outro tempo, no passado. Lá atrás, Deus falou. Quanto Ele falou? Muitas vezes. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras. Como que Ele falou? De muitas maneiras. Teve hora que Ele falou através da pedra, teve hora que Ele falou através do maná, teve hora que Ele falou através das aves que vieram do céu e serviram de alimento para o povo. Teve hora que Ele falou através do jumento. Deus foi falando. De muitas formas, de muitas maneiras, Ele falou aos pais. Falar muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. Através dos profetas. Os profetas também foram usados para falar com os pais do escritor da carta aos Hebreus. Nesses últimos dias ele está falando através de quem? Do Filho. Então o escritor aos Hebreus, ele fala disso. Ele fala, olha, lá atrás foi falado pelos profetas, foi falado de diversas maneiras, que eu já citei. Pedra, jumento, ave, maná, foi falado de diversas maneiras. Agora Deus está falando conosco através do Filho. E o Filho veio, e o Filho morreu, o Filho ressuscitou, e quem crê no Filho tem a vida eterna. É o jeito que Deus está falando hoje com a igreja. Então a Bíblia, ela é a autoridade máxima sobre a nossa vida. Primeiro ponto para nós pensarmos, aí você anota aí mais 2 textos bíblicos. Salmo 119, 89, Salmo 119, 89, que diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. E João 17, 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Primeiro ponto, a inspiração. Isso é um princípio. Se você tem dúvida sobre esse princípio da autoridade máxima da Bíblia, urgente, procura o seu pastor, procura um líder que esteja em condições de te ajudar a respeito desse assunto. Não fique na dúvida a respeito da autoridade máxima da Bíblia sobre a nossa vida. E o primeiro ponto fala, ela foi inspirada por Deus. Não precisa ter medo. Não precisa ficar na dúvida. Lá na empresa, lá com o seu colega de trabalho, alguém vai vir falar, mas você tem certeza? Você vai dizer, eu tenho certeza, porque para mim a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Para quem a Bíblia não é a palavra de Deus, a pessoa não vai fazer caso da Bíblia. A autoridade da Bíblia provém do fato de ser inspirada diretamente por Deus, sendo eterna, imutável e verdadeira. Segundo ponto, a suficiência das Escrituras para a fé e vida. A suficiência das Escrituras para a fé e vida. Ou seja, a palavra de Deus, ela é completa e ela é suficiente para todas as áreas da nossa vida. Eu costumo falar, leia, se você gosta de ler, é bom ler. Tem ótimos livros, tem ótimos escritores, mas se for para você ler um livro e não ler a Bíblia, então não leia o livro e leia a Bíblia. Porque o livro, ele é algo que foi dado ao homem ali dentro da visão daquele homem. Se você pegar um livro que foi dado a um escritor pentecostal, ele vai falar de batismo com o Espírito Santo, ele vai falar da vida cheia do Espírito Santo, ele vai falar por essa vertente. Se você pegar um livro que foi dado a inspiração do livro dada a um escritor batista, ele vai falar da Bíblia, do poder da Bíblia, da verdade ou da veracidade da Bíblia e assim por diante. Então, cada escritor vai puxar para o lado que mais ele gosta. Cada escritor ele vai puxar para o lado que ele gosta. Então, se você não tem tempo para ler, eu tenho que escolher, ou eu leio a Bíblia, ou eu leio um livro, leia a Bíblia e deixo o livro para trás. Pastor, eu tenho tempo para ler a Bíblia e o livro. Ótimo. Leia livro dentro do contexto daquilo que Deus fala com você aqui desse altar.
Senão o pastor vai estar sendo usado por Deus para falar com você dentro do propósito que ele tem para essa igreja. Você vai estar lendo um livro que é totalmente contrário ao que Deus quer para essa igreja. Você vai acabar tendo a cabeça sua revirada, vai servir de instrumento nas mãos do Satanás para provocar divisão dentro da igreja. Ah, mas não é desse jeito. Ah, mas não é daquele jeito. Ah, mas o livro tal fala... É a Bíblia, começa pela Bíblia. Não, eu tenho tempo para ler a Bíblia e tenho tempo para ler um livro. Ok, então o que nós trabalhamos aqui? Qual é o nosso foco aqui? O nosso foco aqui é ajudar as pessoas que precisam da salvação. Esse é o nosso foco. Qual é a ferramenta que nós usamos aqui? As células. Esse é o foco. Quanto livro de célula você está lendo? Quanto livro para ganhar alma você está lendo? Quanto livro para você aprender a ajudar pessoas você está lendo? São perguntas importantes para a gente fazer. Está sobrando tempo para leitura, pastor? Ótimo. Então, aprenda a ajudar pessoas. Porque nós fomos ajudados e pessoas precisam ser ajudadas. Está ficando clara a conversa, sim ou não? O princípio é assim, né? O princípio ele traz algum tipo de confronto para nós, porque às vezes nós estamos vivendo no modo modelo e ignorando o modo princípio. Modelo é diferente. Ali no outro lugar, as pessoas nem falam de ganhar ninguém para Jesus. Se alguém vier para dentro da igreja, tá bom. Se não vier, está tudo bem. Porque a obra do Senhor, Ele vai acrescentar quem tem que ser acrescentado. E a igreja não tem que fazer a parte dela que Jesus disse: ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Tá bom? Então, a necessidade... Opa, pulei a folha aqui. A suficiência da Escritura para a fé. Tudo que você precisa para o seu casamento está na Bíblia. Tudo que você precisa para a sua vida profissional está na Bíblia. Tudo que você precisa para desenvolver a sua liderança está na Bíblia. Tudo que você precisa relacionado à saúde está na Bíblia, tá? Então vamos lá. Salmo 19, 7. Salmo 19, 7. E depois Tiago 1, 22, Lucas. Salmo 19, 7 diz: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Restaura a alma, dá sabedoria. Tiago 1, 22, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Enganando-vos a vós mesmos. Então, ouvir e não praticar vai ser apenas um engano. Quem é que vai estar sendo enganado? Nós mesmos. Então é importante eu ouvir, eu entender. Você vê que a minha oração pelas crianças é o quê? Ouvindo, entenda, entendendo, aprenda, aprendendo, pratique, e a partir da prática e poder ensinar. Que assim nós vamos trabalhando uma nova geração que ensina, mas pratica. Você não fica querendo ensinar sem praticar. Aí não vai ser bom. Não vai ser bom para ninguém. Nem para as crianças e nem para quem aprender com as crianças. Então essa é a minha oração sempre pelas crianças. Seja praticante, não seja apenas ouvinte. Outros 2 textos para você acrescentar aí na sua anotação. Josué 1:8. Não cesse de falar desse livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. E 2 Timóteo 3, 16 e 17, que nós já fizemos a leitura. Então, autoridade máxima sobre a nossa vida, e tudo que nós precisamos está na Bíblia. Pastor, eu estou aqui, estou passando um aperto nessa área, naquela outra área. Vamos sentar e vamos ver o que a Bíblia fala com você a respeito desse determinado assunto. A Bíblia contém tudo que é necessário para a fé. Salvação, prática cristã diária. Fé, salvação e prática cristã diária. Tudo que você precisa está na Bíblia. Terceiro ponto da autoridade máxima da Bíblia sobre a nossa vida. A autoridade suprema da Escritura sobre tradições e cultura. A Bíblia está acima da tradição e está acima da cultura. Nenhuma tradição humana ou cultura tem mais peso do que a palavra de Deus. Não tem. Marcos 7, 8 e 9. Marcos 7, 8 e 9. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Está ali, não está? Olha lá.
negligenciando o mandamento, guarda e se apega às tradições dos homens. E esse é um problema, porque tem muita gente que vive baseado no que o outro falou, vive baseado no que o outro acha. Tem muita gente que está travando a vida por ficar acompanhando o pensamento de pessoas. E para nós o que vale é a Bíblia. Se eu estiver falando coisas que não faz sentido, você pode ignorar o que eu estou falando, irmão. Por favor, não acompanha eu nas minhas loucuras. Não me acompanha. Se eu estiver falando, ensinando, propondo alguma coisa que está na Bíblia, não venha comigo, por favor. Deixa eu dar a cabeçada sozinho, se for o caso, até você me chama atenção. Me puxa do lado e fala, pastor, você está equivocado nisso daqui, ó. Você está falando isso, aquilo, está ensinando isso, aquilo. A Bíblia não ensina isso. Agora, se eu estou falando, e se eu estou ensinando, e se eu estou orientando algo que está na Bíblia, irmão, você vai ser um louco, com todo o respeito, se você seguir acompanhando homem ou mulher negligenciando a Bíblia. Por isso que tem gente que a vida não vai, não anda, a vida não destrava. O casamento está ruim, mas está ruim por quê? Porque a pessoa não vai na Bíblia, mas ela ouve o que o outro, o que a outra fala. Ah, no meu casamento, na minha casa, com meu filho, com a minha filha. É por isso que eu tomo muito cuidado com relação aos testemunhos. Porque tem testemunho e tem testemunho. O testemunho ele vai muito baseado no modelo. O testemunho que deu certo para uma irmã pode, de repente, não dar certo para outra irmã, porque é um modelo. Ah, a irmã pegou o marido dela, ele era difícil, ele era complicado. Ela não fazia comida mais para ele, não lavava a roupa dele, não arrumava a cama, ela não fazia nada, deixou ele de gelo. Em alguma casa isso pode funcionar, mas a Bíblia orienta a fazer desse jeito. Mas a irmã lá fez. E deu certo, o marido dela hoje é uma benção. Tá? Pode ser que dê certo. Pode ser que tenha dado certo. Agora, você vai negociar o seu casamento, de repente, baseado no que a outra lá falou? Você vai negociar a sua família baseado no que o outro lá falou? É cada um. Então, minha obrigação como pastor, abrir a Bíblia com você e conversar, e propor, pensar. Princípio é uma coisa, modelo é outra coisa. A autoridade sobre tradição e cultura. Colossenses 2,8. Colossenses 2,8. Cuidado, que ninguém vos venha enredar, envolver, embaraçar você, ó, com filosofias vãs, sutilezas, conforme a tradição dos homens. Cuidado. Quem está falando, pastor? É o próprio Deus. Cuidado para você não ser envolvido. Cuidado para você não ser enrolado. Cuidado para você, a hora que você abrir o olho, você vai ver que não tinha nada de Deus e era tudo da pessoa, do homem, ou da mulher, ou da tradição. Ah, mas aqui sempre foi assim. Tá, sempre foi assim, mas é bíblico isso daí? Não, não é bíblico, mas sempre foi assim. Então, se não é bíblico, tem que ser refutado. Tem que ser refutado. Tem que ser deixado de lado, senão não vai avançar, não vai prosperar, não vai dar certo. Gálatas 1,8. Gálatas 1,8. Ainda que nós mesmos, eu, a Bela, a Eva, a Andréia, a Júlia, ainda que nós, ou um anjo vindo do céu, é claro que o texto não está falando de nós, mas é para facilitar a compreensão nossa aqui, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que já temos pregado, seja essa pregação o quê? A minha Bíblia diz anátema, a sua também deve estar dizendo assim, anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado, maldito. A Bíblia já está pronta, já está pregada. É só ler, entender, aprender, praticar e ensinar. Não tem, mas foi dada uma revelação para não sei quem. É na Bíblia que você tem que buscar o que Deus tem para você, para sua casa, para sua família. Mas é uma tradição. Não é desse jeito que Deus trabalha. E é interessante, se você for
Apocalipse vai falar a respeito do anjo. Ao anjo da igreja escreve. E aí vem as 7 cartas para os anjos. Quem que é o anjo da igreja? É o responsável pela igreja. Quem é o anjo da igreja, figuradamente falando aqui? Sou eu. Pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, pelo favor de Deus, sou eu. E para mim é alegria. Mas a Bíblia diz, ainda que um anjo vindo do céu. Quem é o anjo aqui? Sou eu. Se o anjo inventar alguma novidade aqui, deve ser considerado o quê? Maldito. Mas foi o pastor que falou besteira, considera maldito. Mas foi o pastor que ensinou, está fora da Bíblia, considera maldito. Está entendendo? Sim ou não? Eita, sim ou não? A Bíblia deve ser a última palavra sobre todas as questões, acima das tradições, filosofias ou pressões culturais. É a Bíblia. Não tem negócio. Nossa conversa de hoje é princípio número 1. A Bíblia, ela é a autoridade máxima. Autoridade máxima. E como autoridade máxima, nós temos que entender, ela foi inspirada por Deus, ela é suficiente para a nossa fé e vida serem sustentadas, ela tem autoridade, ela tem supremacia sobre tradições e cultura. 4º ponto, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o padrão para o julgamento. Julgamento. Essa semana que passou, eu conversava com uma pessoa e falava disso daí, do cuidado que nós temos que ter para nós não nos colocarmos na condição de juiz, para começarmos a querer ficar julgando esse, aquele ou aquele outro, para julgarmos essa igreja, aquela igreja, aquela igreja. Nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos. Se nós formos começar a ficar na condição de juiz, nós vamos trazer problema para a nossa vida. Quer trazer problema? Comece a julgar. Comece a analisar, avaliar e emitir um julgamento. Você vai arrumar problema para a sua vida. Aí depois você não vai poder falar que o pastor não ensinou, que o pastor está ensinando. Deus não colocou nenhum, a não ser que tenha algum juiz aqui que eu não estou sabendo. Que o juiz, geralmente, ele não apresenta a identidade dele. Por uma série de fatores, ele fica geralmente escondido, né? Escondido no sentido de proteção para ele e para a família dele. Mas eu acho que não tem nenhum juiz aqui, não. Então, para julgamento, somos ou seremos julgados pela obediência à palavra. João 12:48. João 12:48. Quem me rejeita não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem é que vai julgar, pastor? A palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Não quero, eu no início, eu sou o André, ele já é mais manso, mais brando, mas ele é duro. Esse jeitão dele aí, você vai olhar e você vai falar, o André, não, ele é duro. Quando ele pega pesado, ele pega pesado. O Minduim é isso daí, irmão. Olha lá. O Minduim, ele é desbocado, ele é estabanado e tal, mas ele é nessa. E eu, é desse jeito que você conhece. Às vezes eu falo, depois eu tenho que pensar o que eu falei. No início, eu do ministério pastoral, eu brigava muito com a turma. Eu brigava por quê? Porque eu queria que a turma praticasse a palavra. E eu ficava brabo. O início eu arrumei confusão. Eu arrumava confusão. Eu fazia reunião para ficar brabo com a turma que não queria praticar. Liderança. Porque eu aprendi, eu entendo que o líder ele tem que ser exemplo. Se ele não quer ser exemplo, então ele que deixe de ser líder. Eu penso isso. Se o líder ele não quer ser um exemplo, ele fala assim: pastor, a nossa amizade vai continuar, mas eu não sirvo para ser líder porque eu não quero dar exemplo. Eu não quero ser um bom exemplo para ninguém. Então eu prefiro ficar sentado na cadeira ouvindo.
E pronto, tá tudo. Eu aprendi desse jeito. Então no início eu ficava incomodado. Eu arrumava, foi passando o tempo, eu ia arrumando confusão. Eu trouxe muita dificuldade por causa disso. Porque eu queria que a pessoa praticasse a palavra baseado naquilo que ela está se propondo a fazer. Foi passando o tempo, eu fui olhando, e Deus foi me ensinando. Deus foi me ensinando que a palavra é dele, a obra é dele e o julgamento também será feito por ele. E a partir daí eu fui revendo algumas coisas. Mas então vai ficar de qualquer jeito. Não, não fica de qualquer jeito. Porque Deus não deixa a obra dele de qualquer jeito. Mas eu entendi. Vai adiantar ficar brigando com a pessoa? A pessoa ela não quer obedecer, ela não quer praticar, ainda ela quer te dar trabalho. Eu vou ficar arrumando chateação? Eu vou ficar arrumando rolo para a minha vida? Deixa a pessoa que vai se enrolar. A pessoa se enrola, leva a maldição para casa, leva a maldição para a família, leva a maldição para quem está perto. O Jonas é um bom exemplo a respeito disso. Então vai nessa fé. Faz o que quer fazer, vive do jeito que quer fazer e pronto. E Deus depois lá na frente. Então, isso é uma coisa importante para nós pensarmos. Porque às vezes você pode, de repente, está fazendo igual eu fazia lá atrás. De querer julgar, de querer falar, de querer orientar, de ficar bravo com gente que não quer fazer a coisa certa. Eu estou falando em inglês aqui, mandarim, estou falando em árabe, hebraico, aramaico. Quem está me entendendo que eu estou falando, diga eu. Pronto. O que precisa é que a pessoa entenda. A pessoa está entendendo, ela está aprendendo. Se ela vai praticar ou não vai, problema dela. Isso não é problema meu. Isso é problema da pessoa. É lógico que se a gente sabe que tem pessoa fazendo coisa que não é para fazer, a gente tem que pegar e tomar atitude, conversar e corrigir e assim por diante. Mas o julgamento está aqui, ó. Deixa eu ver se é a mesma Bíblia que a minha. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra, quem é o juiz? A própria palavra que proferir o condenará no último dia. Pronto. Então a gente vai aprendendo. Algumas coisas a gente aprende. Romanos 2,16. Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de acordo com o meu evangelho, então Jesus vai julgar de acordo com o quê? O evangelho. Ele vai julgar de acordo com a palavra. Pronto, vai pegar a palavra. O que eu fiz que não foi bíblico, o que eu falei que não foi bíblico, eu vou ser julgado pela palavra. O que você fez, o que você falou, o que você não fez, que devia ter feito, você vai ser julgado, eu vou ser julgado. Isso nós temos que ter um entendimento. Nós estamos falando de um princípio. Isso é um princípio. A Bíblia é a autoridade máxima sobre a nossa vida, em qualquer área. Em qualquer área. Eu sei que eu tenho que fazer assim no meu casamento, mas eu não faço. A Bíblia ensina, mas eu não vou fazer. Vai ser julgado pela palavra. Não é a esposa que vai pôr você para dormir no sofá, na sala. Não é a esposa. Não é o marido que não vai levantar para matar a barata depois de madrugada, né? Apareceu uma barata, vem matar a barata. Não é o marido. Quem vai julgar é a palavra. Pronto, está resolvido. Nossa responsabilidade é obedecer à palavra. Ela será o critério final do julgamento divino. Tiago 2,12. E daí nós vamos para o último ponto. Tiago 2,12. Diz assim, falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Está aí. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Esse é um problema para alguns, porque tem gente que não pode ter liberdade. Tem gente que, se você dá liberdade, a pessoa faz besteira.
Se você dá liberdade, a pessoa ela faz atrapalhada. Ela faz. Então, a liberdade para alguns é um problema. Agora, essa pessoa ela vai ser julgada pela lei da liberdade. Ela teve a liberdade, mas ela procedeu e ela falou o que ela não devia falar e muito menos proceder. Por quê? Aí eu vou usar um linguajar que fica fácil para a gente compreender. Porque a corda estava frouxa. Porque a pessoa estava tendo liberdade demais. Mas se a pessoa está tendo liberdade e ela não está sabendo aproveitar a liberdade dela, o problema é de quem? É do pastor ou é da pessoa que não está aproveitando a liberdade que Deus dá? Porque o pastor não está aqui para segurar ninguém no cabresto. O pai e a mãe dão a liberdade para o filho. Você confia no seu filho, você deixa seu filho assim, à vontade para ele viver a vida dele, para ele respirar. Ele vai e ele trai a confiança. Quem é que é o culpado? Quem é que é o responsável? Você que deu a liberdade para ele respirar ou ele que não soube aproveitar a liberdade que você deu? É só a gente parar e pensar. Senão nós vamos ter que ficar vivendo como? Ficar vivendo preso, amarrado, trancafiado, acorrentado, algemado. Porque se soltar a gente faz besteira. Mas isso não é liberdade. Muito pelo contrário, isso é escravidão. Poxa vida, se a pessoa não puder viver a vida dela, você tem a liberdade, você é um salvo. Se na sua liberdade você quiser viver fazendo o que você quer fazer, você sabe que lá no final você vai ser julgado pela palavra. Eu não sabia, pastor. Agora está sabendo. Pronto. A liberdade, ela é ótima. Não tem nada melhor para nós vivermos do que a liberdade. Agora, eu tenho que saber viver a liberdade. Sim ou não? Você está entendendo? Sim ou não? Se você concorda ou não concorda, isso é uma outra história, aí não é comigo, é com você, na sua casa, com a sua família e assim por diante. Mas pensar é importante pensar. Se eu vou ter que ficar segurando, acompanhando, de vez em quando tem jovem que faz arte, aqui, nos outros lugares não faz arte, é só aqui que faz arte. Os jovens das outras igrejas, nenhum apronta, só os nossos que aprontam. Aí eu tomo cacetada, porque o pastor isso. Eu vou ficar de madrugada olhando o que a turma está fazendo para a rua? Eu vou dormir. Oxe. Eu vou ficar espiando atrás da árvore, espiando atrás da moita, espiando atrás do poste. Quem que é? É fulano, filha do Beltrano, irmã de não sei quem, amigo de não sei quem. Está lá. Isso daí é para dar visualização. Você já viu lá o Sonan, lá, que é do Instagram? Que ele fica fazendo os memes de fofoqueiro lá. Você já viu o rapaz lá, o fofoqueiro da internet? Não viu? Vou mandar para você qualquer dia. Deixa eu ter o nome de um dos 6, daí eu mando para você, só para você ver. Não. Eu vou ensinar. Se a pessoa não quer praticar, problema dela. Pastor, o marido da irmã judia da irmã, problema dele. Problema dele. Se eu puder ajudar, eu estou à disposição para ajudar, conversar. Mas se ele não quer praticar a palavra, é o último ponto que nós vamos falar, é da prática, submissão e prática, é problema dele. Porque no último dia ele vai ser julgado pela palavra. Aí, ele que se acerte com Deus. Deus deu para ele a liberdade. Ele não soube aproveitar a liberdade. Falamos ontem, Samuel. Acho que vocês vão lembrar que nós falamos ontem, Samuel. Agora vocês vão ter que me aguentar até semana que vem. Vocês lembram que ontem nós falamos da parábola que foi do talento, que para um foi entregue 1, para o outro foi entregue 2, para o outro foi entregue 5? Lembra, Gabriel? Lembra? Lembra nada. Estou brincando, eles lembram. É a mesma história. É a mesma história. Um foi e enterrou, os outros foi e multiplicou. Você recebe a sua liberdade. Vai e faça bom uso da sua liberdade. Vai e aproveite ao máximo tudo que Deus tem dado para você poder aproveitar. Aproveite da melhor forma possível. Não vou aproveitar. Eu recebi um talento, mas o talento que eu tenho, eu prefiro nem mexer com ele, enterrar e viver a vida do meu jeito. Está tudo bem. Servo mau, infiel, negligenciou, até o que tem será tirado. Não está falando de talento, está falando de fidelidade,
está falando de lealdade, está falando da pessoa ter compromisso, ter comprometimento e assim por diante. Tá bom? Último ponto para a gente finalizar e ir embora para casa. A necessidade da submissão e da prática. Então, recapitulando, e aí eu leio e finalizo a conversa. Primeiro, inspiração. A inspiração é divina. Segundo, suficiência. Ela é suficiente para tudo que nós precisamos. Terceiro, autoridade. Está acima de tradições e cultura. Quarto, padrão de julgamento. É a palavra que vai julgar. Quinto e último ponto, não fiz de uma maneira ainda mais exaustiva. Acredito que isso é suficiente para a gente pensar de forma muito edificante, produtiva, a necessidade da submissão e da prática. Submissão e prática. Vou ler um texto que está aqui, ó. Mateus 7, 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25, que diz: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Praticou é comparado a uma pessoa que edifica a casa sobre a rocha. João 14, 23. Se alguém me ama, se alguém o quê? Quem está falando? Pronto. Se ama a Deus? Amo. Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele, faremos nele morada. Prática da palavra. Finalizar nossa conversa. A gente vir, ouvir, aprender, entender, mas não praticar, nós não vamos ter autoridade para falar com ninguém. A autoridade, ela se dá a partir da prática. E é por isso que tem muito pai, tem muita mãe que fala para o filho: faça isso, faça aquilo, e o filho não faz, porque o pai fala daquilo que ele não faz, a mãe fala daquilo que ela não faz, e o filho, ele simplesmente ele entende: se meu pai não faz, se minha mãe não faz, é porque não é importante, então eu também não vou fazer. Pensa nisso daí, irmão. Domingo que vem é domingo de ceia. Domingo de ceia, nós vamos conversar. Aí eu falo com você do próximo princípio que nós vamos estudar no domingo de ceia. Mas meu convite para você: venha. Primeiro, porque é ceia. Traga alguém com você. Traga alguém. Incentive alguém. Nós vamos conversar de princípio e modelo. É disso que nós estamos falando. E eu tenho certeza que Deus vai nos ajudar a melhorar um pouco mais na nossa vida cristã. O verdadeiro reconhecimento da autoridade bíblica é demonstrado através de uma vida de prática e obediência. Se eu não pratico, significa que eu estou dizendo para Deus assim, ó: ainda que eu não fale nada, mas a minha atitude está dizendo: Deus, eu não confio, eu não acredito e eu não aceito a tua palavra. Por isso eu não pratico ela. Se eu aceitasse, eu estaria praticando a tua palavra. Não acredito, não aceito, logo não pratico. Por favor, se coloque em pé. Que Deus nos ajude, né, irmão? Que Deus nos ajude a termos um tempo de leitura, de meditação diária. Que Deus nos ajude a obedecer. Que Deus nos ajude a ter discernimento espiritual, sabendo entender que nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que balança cai. Está lá na Bíblia isso daí, amém? Não, né? Não está na Bíblia, isso é ditado popular. Que Deus nos ajude. Feche seus olhos, porque eu quero orar com você nesse momento. Senhor, obrigado. Obrigado pela oportunidade de pensarmos juntos na tua palavra. É a tua palavra que nos apresenta Jesus, é a tua palavra que nos apresenta a salvação, é a tua palavra que nos apresenta a mudança de vida, é a tua palavra que nos apresenta a eternidade, e é a tua palavra, inclusive, que vai nos julgar no final. Então, em nome do Senhor Jesus, me ajuda e ajuda cada um dos meus irmãos na prática da tua palavra, a entender e aceitar que a tua palavra, ela é a verdade absoluta sobre a nossa vida. Por mais que sejamos tentados
por homens, por mulheres, por mais que sejamos tentados por ideias, por filosofias, por pensamentos, por religiões das mais variadas, a negarmos a tua palavra, que nós permaneçamos firmes na tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Quem estava conosco pela transmissão até o momento, obrigado pela sua companhia. Deus continue te abençoando.